bem-vindos, amigos e fãs do fisiculturismo brasileiro. Esse é o Prime Time Muscle Brasil. Meu nome é Rubens Gomes em mais um episódio aqui, diretamente da sede do Mr. Olímpia. Eu tô do lado dele, o faixa preta mais brabo da maromba, ele que vai desafiar o Bambam para uma luta de jiu-jitsu. Ele falou que o Bambam já apanhou pouco, na verdade, no boxe. Agora tá na hora do Bambam apanhar em outra arte marcial, na verdade, Terek? Sim, eu gosto muito do Bambam, mas nós somos amigos. Mas tem sempre aquele momento para quebrar a cara dele mais uma vez. Então, Bambam, eu e você de kimono, de jiu-jitsu, lá no Arnold Classic South America, se prepara. Exatamente. E do meu lado, ele que fez história no Arnold Classic Ohio. Fez história para o Brasil, fez história mundialmente falando, por ser um brasileiro que conquistou essa colocação tão prestigiosa para o nosso esporte. Rafael Brandão, tudo bem, Brandão? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz com essa conquista. Para mim foi uma vitória, esse terceiro lugar no Arnold Classic Ohio. E era o que eu vim buscar e estou levando embora para o Brasil. Antes de ouvirmos, cara, tudo que você tem para falar sobre como que foi, suas emoções e tudo, quero ouvir do Terek uma coisa. Como repercutiu no meio da arbitragem, no meio da mídia internacional, essa colocação do Rafael Brandão, cara? O Rafael Brandão foi, talvez, a gente tem expectativas de atletas, né? Então, lógico, o Hadi Choopan, Samson Dauda, eles já se posicionaram muito bem no Mr. Olympia. A gente tinha comentado que depois de primeiro e segundo lugar, se os dois, Hadi Choopan e Samson, pegassem essa colocação, nós veríamos quem é o futuro do fisiculturismo, né? Nós já temos nomes como Derek Lunsford, Nick Walker. E a especulação era Rafael Brandão, James Hollinshead, o Akeem Williams, o John De La Rosa surpreendeu. Mas o que o Rafael fez foi um momento marcante no fisiculturismo mundial. Existem momentos na qual o atleta se destaca num campeonato grande, com grandes competidores, que a gente fala, esse cara é realmente um potencial para ganhar o Olímpia. Depois da atuação do Rafael Brandão no Arnold Classic, existe uma especulação, rumores, que Rafael Brandão pode ser, eventualmente, Mr. Olímpia. É muito marcante esse momento, mas agora as pessoas estão falando. Da mesma maneira que eles falam como Nick Walker, da mesma maneira que eles falam como Samson Dauda. Rafael Brandão pode ser Mr. Olímpia. Rafael, acredito que tenha sido emocionante demais, né? Poder estar ali. Eu sei que muito já se esperava que você estivesse nessa terceira colocação. Quando a gente olhava o line-up, a gente imaginava que você tinha total condição, total potencial de estar ali. Mas você também ficou um ano fora das competições para melhorar, para fazer os improvements necessários. Como que foi chegar ali? Como que foi viver o backstage? Como que foi a reação dos caras ao te verem ali? O que você pode dar de informação privilegiada para essa galera que não teve oportunidade ainda de ouvir essa coisa do bastidor, de tudo que aconteceu ali de você ainda? Bom, foi, assim, a minha volta aos palcos foi emocionante para mim, porque foi a primeira vez que eu fiquei 14 meses, né, entre uma competição e outra. O máximo que eu tinha ficado era 6 meses, 7 meses, então vinha competindo sempre todos os anos. E foi especial, né? E estar ali naquele backstage com aqueles atletas e vendo a pressão em cima de cada atleta, porque eu vim me posicionando para ser cogitado como o terceiro colocado. Né? Desde as minhas ações que eu vim fazer no Brasil, cada postagem, cada vídeo que eu fazia, eu sempre me colocava próximo do Samson e do Hadi, que esse sempre foi o meu intuito, estar próximo dos caras que estão mais altos no Mr. Olímpia. Então, eu via que, quando eu estou no backstage, eu não fico prestando atenção nos outros atletas, eu presto atenção no que eu tenho que fazer, mas eu via que tinha uma energia especulando ali por trás, sabe? Os atletas meio tipo, e aí, o que vai ser, como que vai ser? E aí, depois do pré-judging, né, a gente teve essa clareza que eu estaria ali dentro do top 5. Então, você sentiu muito mais uma observância com respeito deles do que uma coisa tipo, foi bem diferente, por exemplo, da primeira vez que eu competi com o Hadi, que ele, né, teve aquela situação que ele me olhou, tipo, desdenhando. Dessa vez já não olhou desdenhando, principalmente depois do pré-judging. Já viu que eu estava ali e eu vou chegar nele. Sim. Ter vencido o Samson Dauda deixa em você um sentimento de que, pô, esse jogo é meu?
Sim, com certeza. Porque se ele conseguiu, eu consigo também? Com certeza. Eu já venci ele 2 vezes, ele teve as melhorias, né, nesses últimos anos, mas eu também tive boas melhorias no meu físico e acredito que até o Olímpia vou melhorar ainda mais e eu confio fielmente no Olímpia, eu posso ganhar dele de novo. Olha, o Tyler Mannion soltou um review sobre a Open Bodybuilding, né, no canal oficial. E ele disse uma coisa interessante, que o Rafael foi colocado à noite do lado do Samson exatamente porque eles queriam ver o quão o Rafael estava próximo de caras do 1º Batalhão de Elite, Tarek. E qual foi o seu resumo sobre essa comparação dos dois? O que o Rafael precisa para realmente bater o Samson? Então, eu assisti a colocação do Tyler, eu concordo com ele. O que a gente fala em inglês é "There is no glaring weakness in Rafael Brandão's physique." O que ele precisa é mais massa muscular. Agora, um detalhe bem interessante que na fala do Tyler foi: ele não expandiu a cintura. Nada aconteceu com a cintura do Rafael Brandão. Esse é um ponto que eu sempre menciono para o Rafael. O dia que a sua cintura começar a ficar um pouco maior, expandir um pouco mais, você vai perder a ilusão de ser as linhas mais bonitas. Eu falei com o Chris Cormier, que estava lá no evento, e o Chris Cormier falou para mim: eu vi o Rafael Brandão do lado do Samson Dauda, e especialmente pelas costas, no dorsal, eu acho que o Rafael Brandão ganhou poses do Samson Dauda. Olha o que a gente está falando. O Rafael Brandão, que eu fui crítico no passado, falei: o Rafael precisa melhorar as costas dele. Se ele quiser jogar esse jogo, ele precisa melhorar as costas dele. Rafael Brandão agora está ganhando poses do Samson Dauda de costas. Top 3, Mr. Exato. Então, da mesma maneira que o Samson Dauda melhorou muito, agora a gente está olhando para o Rafael e falando: esse cara pode ser o futuro do fisiculturismo. Quão difícil é para você agora lidar com o fato de que ter sido o terceiro colocado no Arnold Classic te credencia, obviamente, agora para o Arnold Brasil como possível campeão? A gente não espera nada além disso de você. E a gente sabe que a gente vai ter lá o Gudvito, que é um cara também que vem progredindo bastante, está morando no Brasil, né, vem melhorando o físico dele bastante. A gente ouviu, inclusive, uma ciscadinha do Brandon Curry, deixando um ponto de interrogação se ele talvez estivesse por lá. Como que você está vendo esse arranjo todo, cara? Você está com a cabeça realmente pensando que ninguém tira esse título de você? Até porque você precisa dele para estar no Mr. Olympia. Não, eu acho que eu vou continuar o trabalho da mesma maneira que eu fiz para o Arnold Classic Columbus. Vou continuar meu planejamento. Eu espero chegar lá ainda melhor, porque eu vou ter mais 4 semanas para trabalhar em cima de um físico que já está pronto. Então a gente vai conseguir trabalhar e talvez trazer um pouco mais de densidade, um pouco mais de definição para o físico que foi apresentado no Arnold Classic Ohio. E, cara, nada disso me afeta, nem os elogios, nem as críticas. A minha cabeça continua com o mesmo pensamento. Eu preciso continuar trabalhando duro para garantir a minha vaga para o Mr. Olympia. Então, independente de quem vai estar lá, independente de elogios, independente de crítica, eu trabalho como um cavalo que tem a sela aqui do lado e está mirando o objetivo. Meu objetivo agora é chegar no Arnold Classic Brasil e ser campeão. Quem você ouve? Quem o Rafael Brandão ouve? Para quem você realmente dá ouvido? Porque eu imagino que nesse momento todo mundo deva querer te dar um super conselho, todo mundo deva ter a fórmula mágica para o que você deve fazer para o próximo passo. Você deve viver num mar onde as pessoas realmente querem ter a fórmula mágica para resolver os seus problemas. Quem que o Rafael Brandão realmente ouve hoje? As pessoas que eu escuto são Karen, primeiro de tudo, minha mulher que está sempre comigo e planejando tudo isso que está acontecendo hoje, a gente já planejou lá atrás. Então a gente veio realizando step by step tudo que a gente planejou. O coach, que é quem vai me direcionar e ele já chegou lá. Ele sabe o caminho para chegar lá. Então é ele que eu tenho que escutar. Sabe? São essas 2 pessoas que estão vivendo comigo ali diariamente e que realmente estão observando tudo que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para chegar lá e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então são as 2 pessoas que se falar para mim assim, você tá ruim, você tá errado, você não deve fazer isso. Eu vou parar e vou escutar. Pode o mundo todo falar alguma coisa, Rafael, preciso disso, Rafael, preciso daquilo, Rafael. Quando meu treinador falar e minha esposa falar, aí eu vou dar atenção para isso. Se você tivesse que elencar uma única coisa que mudaria
totalmente o físico do Brandão para as próximas competições? Eu sei que ele é um cara com físico equilibrado, mas se você tivesse que eleger uma prioridade para ele bater nisso, o que seria? Nada. Ah, cara. Nada. Puxa, vou até pegar o lenço aqui, fiquei até emocionado. Coach Rubens, eu falei pro Rafael Brandão 2, 3 anos atrás, não faça nada drástico, é só uma questão de paciência. E ele tem sido paciente, o físico... Muitas pessoas criticaram o Brandão, falaram, não, ele tem que ganhar massa. Algumas pessoas mencionaram, o Kim Kamali falou, não, ele tem que ir pra Classic. O Kim Kamali nunca pegou 3º lugar no Arnold Classic, entendeu? Então, sei que ele é amigo do Chris Cormier, Dennis James, mas eu acho que o Brandão tem sido muito inteligente. O que ele falou que a gente deve prestar atenção? Eu não me importo com os elogios positivos, elogios negativos. Isso é uma das coisas que eu menciono para o Ramon. E o Rafael é um pouco mais experiente mentalmente. Então, o Rafael Brandão, 3º colocado do Arnold Classic, tá todo mundo falando para ele que ele é agora o melhor fisiculturista, o potencial dele. Rafael, não, eu sei aonde eu tô indo. Se o Rafael Brandão tiver um momento onde ele perdeu um campeonato, alguma coisa aconteceu e o mundo estiver contra ele, ele não vai alterar o pensamento dele. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O coach dele agora é o Neil Hill, que é o coach do Flex Lewis. Uma das coisas do Neil Hill é a sua força mental. Essa é a força dele. Ele fala, cara, eu vou te preparar fisicamente, mas eu também vou fazer você muito forte mentalmente. Entendeu? Então agora o Rafael tá com uma munição muito forte. A esposa é uma profissional, entende do negócio, tá com um coach que tá ajudando ele mentalmente, mas o Rafael já é muito cerebral. Ele já sabe onde ele tem que ir e ele sabe que não é uma questão de aumenta o braço, aumenta a panturrilha, aumenta isso. É um crescimento gradual, natural. Nada precisa ser feito de uma maneira drástica. É só continuar treinando e comendo. Ó, eu entendo quando coisas como essas são faladas para um cara como você que está subindo o degrau. Mas muitas vezes o atleta profissional, ele ouve isso perdendo um campeonato. Muitas vezes meninas da biquíni, cara da Men's Physique, por exemplo, Opens Bodybuilders, ouvem da arbitragem um relato como esse. Não, você não precisa mudar nada, mas o cara está perdendo, cara. Algo precisa ser mudado. Não. Eu entendo quando o Rafael Brandão recebe uma crítica dessa, porque de fato ele está progredindo de forma gradual. O Bob Ciccarello falou algo que eu achei muito inteligente. Muitos atletas perderam campeonatos por causa da balança. Muitos atletas também perderam campeonatos porque eles pensaram que eles tinham que mudar alguma coisa. O Rafael Brandão não precisa fazer nada mais do que continuar treinando e comendo e crescendo gradualmente. Se eu falar para o Rafael Brandão agora, seu feedback é ganhar 15 quilos de músculo no próximo ano. Aí ele vai para academia, fica louco, tem uma lesão, cresce o abdômen, tudo muda. Tudo bem, ele chegou a esses 15 quilos, agora perdeu a linha, se lesionou, entendeu? Então, às vezes o feedback é mantenha gradualmente o que você está fazendo. Não muda nada. Por quê? Eu já vi 1000 vezes na minha vida atleta ganhando o campeonato, pegando segundo, terceiro, tentando mudar a estratégia total e perdendo e caindo para fora do top 10. Tá aí, desvendado para você que recebeu um feedback de não mude nada, que você deve continuar mudando, mas sem fazer loucura. Esse é o Prime Time Muscle Brasil. A gente vai fazer um break rapidinho aqui e volta rapidex para falar com você no próximo bloco, porque a gente está aqui com nada mais, nada menos o top 3 do Arnold Classic, Rafael Brandão. Até lá. Perseguindo a perfeição, nosso corpo acorda todos os dias para ser melhor do que ontem. Para buscar ainda mais performance, ainda mais perfeição. Na busca pela perfeição, alcançamos o topo do fisiculturismo mundial. Integral Médica, apresentadora e patrocinadora oficial do Mr. Olímpia. Estamos de volta com mais um bloco do Prime Time Muscle Brasil. Do meu lado, Rafael Brandão, Terek Elguinde. Rafael Brandão, que está agora em rota de colisão para o seu segundo título do Arnold Classic Brasil. É isso, Rafa? É isso, estou aí 30 dias hoje exatamente do Arnold Classic Brasil.
E me preparando, já voltei para dieta, já voltei para o cardio, já voltei para o treinamento, cabeça focada para chegar lá melhor ainda do que o Arnold Classic Columbus, Ohio e garantir essa vaga. Cara, eu tive a oportunidade de viver o backstage do Olímpia com você no ano em que você competiu. Você pegou o top 10 lá e teve uma coisa muito interessante que eu notei em você. Era uma novidade para mim também. Eu também estava estreando como host do pay-per-view ali. E poder viver aquilo foi algo em que eu me concentrei para observar a postura dos atletas. Eu vi caras que se tornavam muito reclusos, caras que ficavam muito nervosos, caras que ficavam medindo os outros atletas, mas eu vi um Rafael Brandão leve, parecia que você estava num parque de diversões. Não no sentido de displicência ou nada do tipo, você ainda assim se mantinha super focado, profissional, mas a gente sentia você leve, você interagia com os outros atletas, você tentava manter dali um lugar feliz, um ambiente assim. Sempre foi assim ou ali você estava tomado por um êxtase de estar no Olímpia? Eu acho que ali, na realidade, eu estava preparado para estar naquele momento. O que aconteceu ali no Mr. Olímpia, eu já tinha vivido aquilo na minha cabeça durante anos, desde 2016, que eu fui lá assistir meu primeiro Mr. Olímpia. Eu falei para Karen, eu vou estar aqui competindo no Mr. Olímpia um dia e na minha primeira aparição no Mr. Olímpia eu vou estar dentro do top 10. Então, eu fui criando, imaginando como seria aquele momento, como seria aquela semana, como seria estar no backstage, como seria o pré-judging, como seriam as finais. Então, quando eu cheguei ali, era uma experiência que eu já tinha vivido na minha cabeça. Então, eu estava em paz, estava tranquilo. Eu estava realmente curtindo o momento. Eu estava ali concretizando algo que eu trabalhei durante anos para acontecer. Derek, a indústria enxerga de que forma essa nova postura de atletas como o Rafael Brandão, que vão, por exemplo, para um meeting como um Peak Blinder, que se vestem, por exemplo, e fazem brincadeiras na coletiva de imprensa antes do Mr. Olímpia. Como que a indústria, como que a arbitragem, como que os promotores enxergam isso? É tão positivo quanto, por exemplo, no meio do MMA? Sim, nós adoramos. Isso faz parte do entretenimento do esporte, né? O Nick Walker, ele tinha a rivalidade dele com o Blessing Awodibu. Todo mundo adorou essa rivalidade. Ele já ficou bravo que a gente falou do Nick Walker. Se acalma. O estúdio aqui, se acalma, Rafael. Se acalma, Rafael. Quer um lencinho? Tá bom. Claramente, Rafael Brandão não gosta do Nick Walker. Jogando já coisa no chão. Não, a gente curte, é legal, entendeu? Você ter rivais, você ter um cara que... Sabe, eu sempre falo pra todo mundo, você tem um rival, é bom pra você. O Michael Jordan, ele tinha rivais. Ele não se tornou Michael Jordan até ele não ganhar do Detroit Pistons. Ele odiava o Isaiah Thomas, o Dennis Rodman. Ele visualizava ganhando desses caras, até quando ele estava perdendo. E aí você vê que na carreira dele, ele criou inimigos na mente dele. Ele falou, não, eu tô sendo comparado com o Clyde Drexler. Isso me deixou ofendido, entendeu? O atleta tem que ter um rival, ele tem que ter um cara que ele quer ganhar, entendeu? Agora o Rafael tá olhando pro Samson Dauda e tá olhando pro Hadi Choopan e falou, não, essa é a última vez que eu vou perder para eles. Foi isso que o Nick Walker falou quando ele pegou o quarto. Eu nunca mais vou perder para esses caras. O Rafael se vestindo na press conference, cria um carisma. Se eu sou a empresa de patrocínio dele, eu falo, cara, isso é mais que um fisiculturista, ele tá com a personalidade dele. Nós, como árbitros, a gente gosta, a gente sabe que o esporte é muito sério, que eles sofrem, eles passam fome, eles têm momento de muita tensão. Então, quando a gente vê eles se divertindo, a gente gosta de ver os atletas felizes. E eu acho que ele é uma das grandes personalidades que a gente tem, junto com o Blessing, junto com o Nick Walker. Eu vi o Derek Lunsford e o Samson Dauda treinando no Olympia Battle, eles se provocando, tudo isso é legal. Sim. E quando foi que você começou a odiar o Nick Walker, Rafa? Não. Vamos plantar essa treta. Não. Treta! Posso falar uma coisa? No Olímpia passado, antes do Nick Walker se machucar, eu tinha dito o seguinte. O Hadi não é um cara que ele vai fazer esse trash talk. Uhum. Ele mal fala. Né? Ele mal fala, ele mal se pronuncia. Então a gente sabia que não ia partir dele. Com o Derek emergindo e o Nick Walker vindo na cola, eu imaginei que a gente estava prestes a começar a viver uma era igual foi Ronnie Coleman, Jay Cutler, Phil Heath, Kai Green, que são muito importantes para o esporte, porque se as pessoas não perceberam ainda, isso acaba ancorando os dois no topo. Porque as pessoas querem ver esses caras um do lado do outro.
né? Então eu imaginei que naquele ano, no ano passado, o Nick Walker fosse chegar e começar a ser o cara que ficasse mordendo o calcanhar do Derek ali. Então, não que eu acho que você tem que criar uma situação como essa. Mas se aparecer, banca, cara. Se aparecer, porque isso vai te levar lá pro topo. Se aparecer, eu tô pronto para todas as ocasiões. E assim, eu admiro o trabalho que o Nick Walker faz como atleta, mas é um físico que vai totalmente contra o que eu tenho de ideologia de bodybuilding. Então, eu não admito perder para um cara que tem um físico igual dele. Apesar de ser grande e tal, eu fico indignado quando isso acontece. Então, eu coloquei que eu quero ganhar desse cara, velho. No Mr. Olympia eu quero estar na frente dele, eu quero estar na frente do Sampson, eu quero estar ali sendo comparado com o Hadi e com o Derek. No meio de estruturas tão diferentes ali, como que você acha que o Rafael deveria se portar com esses caras que são musculosamente maiores do que ele, mas que não têm a mesma linha? Isso muda alguma coisa em como ele deve posar? Muda, por exemplo, em como ele deve construir uma coreografia? O que você diz sobre isso? Eu acho que o Rafael deve jogar o jogo dele, o jogo das linhas. Ele não deve alterar as poses dele para tentar ser um pouco maior, para ganhar do Nick Walker. Não. Ele tem que ser estético, ele tem que ser bonito no palco, ele tem que ser harmonioso no palco e nunca jogar o jogo do Nick Walker, né? E o Nick Walker, os caras que são maiores, eles têm que jogar o jogo deles. Eu vou ganhar na massa desse cara. Eu vou bater um muscular favorito do lado do Brandão para mostrar a todo mundo que eu sou maior que ele. O Brandão tem que bater o bíceps duplo de frente com o ângulo, com tudo e mostrando. Olha a minha cintura, olha a cintura desse cara. Não tem jeito de eu perder. Cada um jogando o seu jogo, né? Isso é uma batalha histórica. A gente vê por anos e anos e anos. E voltando à rivalidade, eu perguntei pro Jay Cutler, como que a gente faz o esporte, o Open Bodybuilding crescer, né? Crescer de novo. Ele falou, rivalidades. Jay Cutler, Ronnie Coleman. Rivalidades. Phil Heath, Kai Green. Hoje a gente tem uma rivalidade, Derek Lunsford e Hadi Choopan. Rafael Brandão, Nick Walker, Samson Dauda, eles têm que estar pé da vida. E falam, não, eu tô na dança, sou eu contra o Derek, não é o Hadi. Rivalidades é o que faz o esporte crescer. Você que está colocando o Rafa numa prateleira bem seleta de atletas aí. Você colocou ele aí no meio de Samson, de Nick Walker. Sim. Mas a gente não pode esquecer que a categoria tem caras ainda como Andrew Jacked, como Hunter Labrada, caras que estão sempre ali cutucando o top 5. Você acha que o Brandão já superou esses caras? Eu então? perguntei para pessoas que estão no mundo de fisiculturismo e falei no Olympia Live. Perguntei para o Chris Cormier e para Linda Murray. Quem são o top 6, o primeiro confronto do Mr. Olympia? Todos eles falaram Hadi, Derek, Samson, Nick Walker. Todos eles. A Linda Murray e o Chris Cormier puseram o Rafael Brandão no primeiro confronto do Mr. Olympia. Outros puseram talvez Hunter Labrada, puseram Andrew Jacked. Mas Chris Cormier e Linda Murray falaram, não, baseado no que eu vi, Rafael Brandão está no primeiro confronto do Mr. Olympia. E essa Linda Murray ganhou 8 Olímpias. Chris Cormier é um dos ícones. Acho que eles entendem um pouco do esporte. Isso te motiva? Motiva, claro, com certeza. Mas é o que eu falo. Eu estou planejando e trabalhando para isso. Meu plano é entrar no top 5 do Mr. Olympia esse ano. Então, lógico que ter esses comentários me motiva ainda mais, porque são pessoas que entendem do negócio, mas me mostra que eu sempre tive certo em percorrer esse caminho que eu trilhei e que eu estou cada competição subindo um step nessa escada. E até o Mr. Olympia eu quero estar ali dentro desse degrau que está os 5 melhores atletas do mundo. E vou trabalhar para estar lá. Agora, sobre uma parte um pouco mais técnica do negócio. Você começou a trabalhar com o Neil. Pessoas criticaram, a grande maioria achou uma escolha muito sábia da sua parte, pelo histórico do Neil, pelo tipo de coaching que o Neil faz e pelo seu tipo físico. O que você destaca, cara, de se preparar com o Neil? Obviamente, vamos esquecer o passado, não, a gente não quer fazer nenhuma comparação, mas o que foi realmente surpreendente para você trabalhar com o Neil Hill? Superou suas expectativas? Muito. Eu acho que a entrega que ele teve na preparação foi absurdo, assim. Eu acho que nenhum preparador no mundo
iria passar 2 meses comigo no Brasil, 1 mês já foi para lá. Então, eu acho que essa entrega dele de realmente acreditar que eu possa ser um Mr. Olímpia, ele está se dedicando tanto quanto eu nessas preparações e nessa minha evolução. Eu acho que isso fez total diferença, porque o cara tá ali, acordando com você, treinando com você, comendo com você, vendo como é seu dia, te mostrando o que você deve fazer. Ó, você tem esse tempo vago, faz isso. Você tem esse tempo, faz isso. Entende? Ele tá me direcionando presencialmente. Isso faz total diferença. Ainda presencialmente, a gente não pode esquecer, seria um erro gravíssimo a gente não citar aqui a presença do Pinduca, cara, nessa sua preparação. Com certeza. Porra, o Braulio foi um cara que ele abraçou essa guerra junto com vocês dois, né, no processo, e ele infelizmente não pôde estar no Arnold. Cara, eu particularmente, eu assisti como uma série a sua preparação, porque foi muito gostoso ver o quanto vocês tiveram de química ali e tal. O que você tem a dizer, cara, do Braulio? O quão importante ele foi nessa preparação? O Pinduca foi extremamente importante para mim nessa preparação, porque ele é um cara que a gente já tem uma amizade de 10 anos e ele sempre acreditou em mim, sempre me deu orientações boas também. E ele, da mesma maneira que o Nil se entregou nessa preparação, que eu me entreguei, ele se entregou 100%, porque ele está vivendo um sonho. Então é muito legal, porque esse sonho é meu de ser Mr. Olímpia, mas tem o Pinduca que está vivendo um sonho de preparar um atleta para ser Mr. Olímpia. O Nil que está vivendo esse sonho novamente de preparar um atleta para ser campeão futuramente do Mr. Olímpia. Então todo mundo está se entregando 100%. A sinergia disso é surreal. Quando a gente se encontra, quando a gente conversa, quando a gente está junto, a energia que a gente coloca em prol desse projeto é diferente de tudo que eu já tinha vivenciado até hoje. Tarek, o que você achou da fusão entre Rafael Brandão e Horace MD no palco do Arnold Classic, cara? Você ficou super feliz? Você te empolgou? Cara, eu achei lindo, achei romântico. Foi o ponto alto do Arnold Classic, na sua opinião? Me emocionou, sabe? Quando eles tocaram as mãos, sabe? Eu como brasileiro, assim... Aí, Rubens, vamos fazer aqui rapidinho. Aqui, ó. Todos vocês do Brasil, quando você vê o Rafael Brandão... Você não assistiu Dragon Ball Z, não, cara? Essa é a maior fusão que já aconteceu entrando no mundo. No palco. A plateia do Arnold Classic South America se prepara. Quando eles entrarem no palco, pega a pessoa do seu lado e faz o coraçãozinho. Nada como ver 2 homens de fio dental fazendo um coraçãozinho. Faz a fusão. Cara, você pode competir do lado dos melhores amigos que você tem na sua vida aí, um cara também que de repente decolou, virou um dos melhores Opens do Brasil. E quão especial foi dividir aquele backstage? Foi um momento muito especial, porque a gente já falava sobre isso, já idealizava isso há muito tempo atrás. O Horace, ele conquistou tudo na federação dele, eu conquistei tudo na minha federação. E a gente falou, um dia nós vamos competir junto no Mr. Olímpia como profissional. E acabou antecipando isso, foi no Arnold Classic, que é um show fenomenal também. E a gente pôde aproveitar, pôde curtir cada momento e realizar esse sonho de competir junto, de estar ali no backstage. Então foi incrível, mano. Foi sensacional. Foi um momento inesquecível, eu acredito, tanto para mim, quanto para o Royce, quanto para o bodybuilding brasileiro. Sim. E de pouco em pouco, eu acho que o Brasil vai mostrando o seu estilo de fazer bodybuilding, vai provando para o mundo que dá sim para você chegar na alta performance e ainda assim manter esse espírito mais despojado, essa coisa um pouco mais leve de se fazer o esporte. Quando a gente vê Brandão, Horace, tantos outros bons atletas trazendo o esporte em alto nível e provando que você pode sim, cara, se você é brasileiro, você pode sim chegar longe, basta você desejar isso, lutar com todas as forças. Esse é o Prime Time Muscle Brasil. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Você fortalece muito a gente a continuar criando conteúdo aqui e trazer cada vez mais e melhores atletas para apresentar para vocês. Um abraço, até o próximo programa.